Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Agradeço aí a todos os inscritos, a todos que estão a nos visitar, por estar interagindo conosco, seja enviando seu comentário ou postando a sua crítica. Muito obrigado. Lembrando, quem não é inscrito, faça o convite, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo e deixarei na descrição deste vídeo aqui o link do grupo do WhatsApp. Meus amigos, hoje dia 3 de setembro de 2019, a gente vem gravar o nosso primeiro vídeo do dia para a gente poder expor aqui as principais notícias do Vasco e para a gente colocar as nossas opiniões. Vamos falar de futebol, que é o interesse majoritário de todos os inscritos aqui do canal. O time do Vasco ontem ganhou folga. O Vasco desembarcou no aeroporto Galeão ontem na parte da tarde. A equipe profissional ela se reapresenta nesta tarde. O Vasco vai treinar lá no CT do Almirante e já visando a partida contra o Bahia. Partida esta que vai ocorrer no sábado às 11 horas da manhã. E aqui eu faço um apelo para que todos os torcedores do Vasco, lote São Januário, compareça para poder fazer a diferença. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter alguns desfalques para esta partida. A gente não vai poder contar com o Thales Magno, que está suspenso e está servindo a seleção sub-17, assim como o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o volante Richard. Em contrapartida, volta a equipe o Castan e o Henrique. A gente ainda não sabe se o Henrique vai ser titular. O Danilo Barcelos fez duas partidas muito boas contra o São Paulo e contra o Cruzeiro. Então a gente vai ficar aguardando aqui para a gente poder ver qual vai ser o time titular. Hoje, pelo que a gente conhece, o técnico Vanderlei Luxemburgo ele deve fazer um regenerativo. Os jogadores que atuaram contra o Cruzeiro devem dar aquela tradicional volta em campo, não vai forçar muito para não ter possíveis lesões. E os jogadores que não atuaram contra o Cruzeiro devem fazer um recreativo. Lembrando, apesar do Vasco ter perdido para o Cruzeiro, vamos continuar a acreditar. O Vasco está a 6 pontos afastado do Z4 e 1 ponto apenas da classificação para a Copa Sul-Americana. Então, eu acho que Libertadores é viagem da gente ficar falando, mas possivelmente o Vasco terá condições aí de brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana ano que vem. Com relação ao reforço Clayton, muitas pessoas pedindo a minha opinião com relação a este atleta. Meus amigos, sinceramente, conheço muito pouco deste jogador. Ele deve se apresentar hoje para fazer exames médicos. Se tudo ocorrer bem, a apresentação dele, a coletiva de imprensa, já é amanhã. Lembrando que o Vasco tem até sexta-feira para poder inscrever esse atleta no BID para ficar tudo certo. Esse atleta ele vem com um contrato até dezembro, conforme a gente falou aqui ontem, e o Vasco vai pagar 60% do salário dele. Os outros 40% o Galo Mineiro vai pagar. A gente foi buscar mais a respeito deste
atacante. E uma coisa me assustou quando eu fui pesquisar. De 2016 até 2019, são 3 anos, este atacante só fez 13 gols. 9 jogando com a camisa do Galo, 2 jogando com a camisa do Bahia e 2 jogando com a camisa do Corinthians. Os gols que ele fez com a camisa do Corinthians foram contra o Vasco, num jogo que teve no Campeonato Brasileiro aqui em São Januário. Esse atleta, ele no começo da carreira, ele despontou no Figueirense, ele era bastante requisitado aí por diversas equipes aí no Brasil, a ponto do Atlético Mineiro ter gasto 3 milhões de euros na sua contratação. A princípio o Atlético deve ter ficado bastante arrependido, né? Porque ele teve passagem pela seleção brasileira sub-23, era um jogador promissor, havia jogado 96 partidas com a camisa do Figueirense, só havia feito 27 gols. Então, aos torcedores do Vasco, pelo histórico deste atleta, não esperem muitos gols, não esperem um atacante goleador, né? Ele na carreira realmente ele tem pouquíssimos gols. A gente não vai fazer juízo de valores, vamos aguardar o atleta vestir a camisa do Vasco para ver como que ele vai se comportar em campo. Às vezes um atleta vai mal numa equipe e vai bem em outra. Quem sabe este jogador não vinga no Vasco aí. Mas fica aquela interrogação. Será se é refúgio? Será se é reforço? Comentem aí nos comentários. Com relação ao Lucas Santos, muitas pessoas também me perguntando. O Lucas Santos, ele se apresentou ontem no CSKA Moscou. O valor do empréstimo, ao contrário do que muitos disseram aí, não chegou a 1 milhão de reais. Foi 200 milhões de euros. Não chega a 1 milhão de reais não, é quase 1 milhão de reais. O jogador teve o passe fixado em 22 milhões de reais. A um primeiro momento parece ser muita coisa, mas dá 4,8 milhões de euros. Ou seja, vamos lembrar que este atleta no começo do ano ele teve uma proposta também deste clube russo para deixar o Vasco por 5 milhões de euros. Então esse jogador ele está indo para a Rússia com um passe fixado e de certa forma desvalorizado. Para vender este atleta por 4 milhões e 800 mil, era melhor ter vendido por 5 milhões, né? Este atleta vai em forma de empréstimo até dezembro, e se concretizar a venda dele para o time de Moscou, a equipe russa, numa futura venda o Vasco terá direito a 2,5% do mecanismo de solidariedade. Então eu acho que este atleta poderia estar sendo aproveitado aqui no Brasil para poder servir de vitrine. O elenco do Vasco é bastante escasso. Vamos lembrar que para dar oportunidade para Bruno César, Valdívia e Marquinho, é melhor apostar numa prata da casa. Muitas pessoas divergem com relação a isso. Deixem aí nos seus comentários se vocês são a favor ou não. Pela pesquisa que eu vi lá no Net Vasco, a maioria das pessoas tem uma opinião distinta à minha. Então deixa aí nos seus comentários aí. Meus amigos, essas eram as notícias que eu gostaria de trazer para vocês. A gente vai acompanhar o Vasco hoje aí no treinamento que vai acontecer na parte da tarde
lá em Vargem Pequena, no CT do Almirante, para a gente ver como que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai escalar essa equipe aí contra o Bahia. Saudações vascaínas a todos, um bom dia, fique com Deus e Vasco neles. Valeu, galera.